Luiz? O Dom foi visitar a Bruna, mas o Luiz, ele tá lindão, pessoal. Ele ia vir hoje, mas aí teve uns intempéries. Mas vai vir, pessoal. Nós vamos apresentar ele aqui na rede. Olha só, eu só separei um vídeo aqui. Pessoal, aqui, vocês fazem devocional ou não? Você que está em casa, você faz devocional ou não? Você sabia que o Dom já está decorando versículo? Aí, ó, ninguém acredita, pessoal. Só contar um negócio aqui para vocês. Eu estava contando para a Jeffrey aqui é médica, né? A Jeffinha que está aqui hoje, depois eles dão um abraço nela. Ontem, né, nós fomos no médico, e ele falou assim, como está os estímulos dele e tal. Eu falei assim, doutor, ele já está conversando. O médico falou assim, ficou me olhando, né? Eu mostrei os vídeos para ele e falou assim, é difícil, né? Pai faz montagem. O médico falou que eu estava fazendo montagem, Jeffrey. Falei, doutor, eu sou analfabeto virtual. Às vezes, para mim fazer alguma coisa, eu ligo assim, Hugo, fulano, me manda um vídeo. Falei, não, é só você pegar. Eu falei, não dou conta, gente. Eu estou falando mentira aqui, gente? Eu sou analfabeto virtual. E aí, mas o Dom está decorando versículo, né? Solta aí para mim, Michel. Solta aí o Dom. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir com o papai. Então, nosso devocional é assim, pessoal. Hoje nós passamos a tarde conversando, foi mais ou menos 1h30, ele fica assim comigo. Eu converso, ele fica doido e tal. O mais gostoso é a piscadinha. Você faz assim. Aí o papai derrete. Pessoal, vamos lá. Abra comigo em Êxodo capítulo 17. Vamos lá. Pessoal, é muito bom, né? Só contar aqui um segredo para vocês, né? Eu pego ele aqui, né? Coloco aqui no ombro. Eu estou vendo o Daniel ali com o nenê. Aí a Bruna vem com a fraldinha, coloca aqui e fala assim, não, Bruna, não precisa não. Ela falou, por quê? Deixa ele me vomitar, é meu sonho. Já viu um pai querer que o filho vomita nele? Não tem problema não, aí suja tudo. Mas glória a Deus, né? Vamos lá, pessoal. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 1. Se você tiver uma caneta, você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Aqui vem falando sobre Refidim. Fala assim, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fala assim, do deserto. Fala, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendo, pois, o povo de Moisés, disse, dai-nos água para beber. Respondeu Moisés, por que contentais comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo ao povo sede de água, murmurou contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes? Nós, os filhos e o rebanho. Então clamou Moisés ao Senhor, que fareis a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite. Sabemos que há tanta unção aqui nesse lugar, a presença do Senhor aqui nesse lugar é palpável, podemos sentir a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Queridos, olha só que interessante. Essa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre, coloca aí o título da palavra para mim, fazendo um favor, Michel. O deserto te faz crescer. E todos nós passamos por deserto na vida. Você fala assim, pastor, mas como assim? Deserto é quando você vive momentos na vida que você não vê uma resposta. E todo deserto te faz crescer. E eu tenho certeza, se você ainda não viveu um deserto, você vai viver. Até Jesus passou pelo deserto.
Jesus passou 40 dias no deserto. Elias passou pelo deserto. Você vai ver que Paulo passou pelo deserto. Todos nós passamos por... Pastor, o que é deserto? É quando você não consegue enxergar a resposta. Deserto é um lugar onde você anda e parece que você continua no mesmo lugar, porque aquele lugar parece um lugar comum. Deserto é onde você não consegue enxergar a resposta. E todos nós passamos por deserto. E nós vamos aprender agora algumas coisas que nós passamos nos desertos da vida. Queridos, todos nós passamos alguns desertos sem mesmo você perceber. Você trabalha, eu não sei se você já passou, você trabalha, mas você não consegue enxergar fruto do seu trabalho. Você não consegue enxergar ali na sua família alguns resultados. A sua vida espiritual parece que está no mesmo lugar. Você fica estagnado. Você não consegue alcançar alguns sonhos na sua vida. E hoje, meditando, a hora que eu estava sentado escrevendo essa palavra, eu falei, Deus, eu já passei por tantos desertos na vida, e cada deserto fez com que eu viesse a crescer no Senhor. Hoje eu estava aqui pensando, e eu já vivi aqui, mais da metade da minha história eu já vivi aqui nesse lugar, queridos. Eu já vi tanta história, já fomos tão felizes aqui nesse lugar, já chorei, já me alegrei, já tive decepção, já alegrei pessoas, já decepcionei pessoas. Então, mais da metade da minha história eu passei aqui nesse lugar. Quando eu cheguei, a Luciana acho que tinha 14 anos, né, Lu? Foi ontem, né, Lu? Hoje está com 18, tem 4 anos. Tem 4 anos, né, Lu? Tem 4 anos. Foi ontem, né? Mas nós passamos por tanta coisa aqui nesse lugar, pessoal. Se eu fosse contar toda a história, né, Luciana, aqui nesse altar, nós passamos por tanta coisa, né, Lu? Já tivemos uma equipe aqui de 30 pessoas, já ficou só a Luciana e eu, né, Lu? Só o teclado, e aqui a gente que, vamos nas palmas, gente, vamos embora. Esse telhado aqui de zinco, não sei quem sabe, nós tínhamos aqui um telhado de zinco, pessoal, quando isso aqui fazia calor, vocês não têm ideia. A Madonna que eu diga, aí que ela ia ver o que era calor, Isso aqui, pessoal, vocês não têm ideia, não é, Luciana? Aí tinha vários ventiladores, se você ligasse o ventilador, a gente não falava, ninguém escutava, ficava assim, a gente fala, desliga o ventilador, aí o povo começava a suar igual tampa de marmita. Aí, pessoal, quando chovia, ninguém escutava nada, parecia que estava atacando pedra aqui em cima. Aí nós falávamos assim, sobe aqui em cima, vamos adorar a Deus. Aí nós cantava, para ver se a chuva passava. E era assim, a vida era assim. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas a primeira equipe de dança, cadê a Larissa? A Larissa estava aqui dançando, E a Larissa estava aqui, eu estou vendo aqui a Ana Laura, Eu vou contar, Lu. Eu vou contar. Mas quem fazia parte da equipe de dança era a Luciana, gente. A Luciana, não era, Lu? Fala, levanta a mão e confirma, Lu. Olha lá. Ela está vermelhinha, gente, ela está com vergonha. Mas a coreografia aqui, não era, Luciana? O pequeno foi aqui, ó. É verdade, gente. E dança bem, viu, gente? E dança bem. E aí a Simone colocava ela na frente, porque ela tinha mais coordenação motora, E sabe como que a Simone Maldonado ensinava as meninas a dançar? Com um cabo de vassoura. E falava assim para erra para vocês verem. Era com cabo de vassoura. Pergunta, se fosse hoje, Luciana? Era processada, Hã? A Larissa também é braba? A Larissa também é braba? Mas a Simone Maldonado ensinava as meninas aqui, ó. Vinha aqui com um cabo de vassoura, ficava aqui sentada, punha a Luciana, a Cristiana, a Mineia também fazia parte, eu não lembro. Eva Poliana, e pergunta, pessoal, elas não erravam nenhum passo, porque elas estavam com um cabo de vassoura, desse tamanho, elas choravam. Tinha umas que choravam. E elas dançavam e pergunta,
Levanta-te, levanta-te, Senhor. Você sabia disso, sim? Que elas dançavam com um cabo de vassoura. A professora ensinava elas com um cabo de vassoura. E a coreografia saía perfeita. Ninguém errava. E o medo, gente? Mas todos nós, ainda bem que passou, né, Lu? Diz a Lu que passou, né? Mas qualquer dia nós vamos resgatar essas meninas para dançar aqui de novo. Né, Lu? Olha lá. Ela está vermelhinha, gente. E toda vez que eu falo isso, vocês não gostam muito não, né? Mas vamos lá, pessoal. Mas todos nós passamos por deserto. Passamos ou não, pessoal? Passamos. Mas quando você passa pelo deserto, e nós precisamos ter o quê? Coloca aí para mim. Primeiro slide. Segundo, fazendo favor. O que é trajetória? No deserto nós temos uma trajetória. Nós precisamos de um caminho, de uma direção. Eu não sei se você já parou e falou assim: Deus, eu preciso de um caminho. Eu preciso de uma trajetória na minha vida. Querido, todos nós precisamos de uma direção. O que é uma direção? Para onde eu vou seguir? E agora nós vamos aprender algumas coisas no deserto. Vamos lá, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Alguns obstáculos a atravessarmos o deserto, que se identifica com a nossa vida espiritual. Quais são os obstáculos que nós enfrentamos e nós temos dificuldades na nossa vida espiritual? A primeira coisa que eu coloquei aqui para nós identificarmos é a sequidão. Pessoal, você já viu uma vida seca? Você planta e você não colhe. Você não vê resultado. A sequidão. Você olha e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Você olha, né, quando Jesus, Lucas capítulo 4, quando Jesus ele estava ali, e o Espírito Santo levou ele para o deserto. Coloca aí para mim, fazendo um favor. Está aí, desculpa. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado o mesmo para o deserto. No deserto nós temos o quê? Alguns inimigos. Você começa a enfrentar alguns inimigos na sua alma. E é tão interessante porque no deserto há algumas contradições. Jesus estava ali com uma porta fechada, mas com os céus abertos. Com Satanás tentando e anjos servindo. Você já prestou atenção nisso, pessoal? Você vai prestar aqui atenção nesse texto, que havia algumas contradições. Havia porta fechada, céus abertos. Havia ali bestas feras e anjos servindo. Você fala: mas como assim, pastor? É no meio dessas coisas que nós vamos o quê? Amadurecendo. Uma das coisas em Tiago capítulo 1, que nos leva, Deus quer o quê? A nossa maturidade. Nós precisamos amadurecer, pessoal. Ser pessoas maduras. Quando nós somos pessoas infantis na fé, nós ferimos com qualquer coisa. Fere ou não fere, pessoal? Ah, fulano passou, não me olhou, ciclano não sei o quê, beltrano. Mas quando nós somos maduros na fé, nós precisamos o quê? Amadurecer. Sabe o que Deus quer da sua vida, da minha vida? Nós sermos maduros. E não ser infantis na fé. Às vezes nós somos tão infantis. Eu não sei você, mas eu já me peguei falando assim, acho que foi o pastor Carlos que falou esses dias numa reunião, que a gente olha e fala assim: eu não acredito que eu falei isso. Você já falou isso ou não? Eu não acredito que eu fiz isso. Nós somos o quê? Infantis. Infantilizado. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, pessoal, no deserto, né, a sequidão. Outra coisa que tem no deserto, a solidão. Talvez você pode estar rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho. Pessoal, deixa eu só contar uma experiência que eu tive. Isso marcou minha vida. Eu lembro um dia, né? Nós estávamos na marcha para Jesus. E foi a melhor marcha que já teve. O pastor Carlinhos falou: Eltinho, sobe aqui em cima do caminhão. A gente cantando, né? Dançando lá em cima. E de repente nós paramos na Praça Getúlio Vargas, e cada pessoa foi embora, e de repente eu desci do caminhão, entrei no carro, eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro,
Pessoal, eu nunca me senti tão sozinho na minha vida. Há 10 minutos atrás, tinha uma multidão cantando, dançando. E quando eu cheguei em casa, eu estava sentado no sofá, sozinho. Eu me senti sozinho, eu falei, Deus, será que a vida é isso? A vida é um palco, e de repente a gente se sente sozinho. Eu não sei se você, a hora que entra no seu quarto, a solidão bate no seu coração. Coloca aí para mim o Salmo 102, versículo 1. Coloca aí para mim, Michel, Salmo 102, versículo 1. Olha só que interessante o que o salmista fala. Só beber uma água aqui, pessoal. Ouve a minha oração, Senhor. Chega a ti o meu grito de socorro. Alguém já teve um grito de socorro na alma, pessoal? Você falou assim, Deus, a minha alma está angustiada. Olha só, versículo 2. Versículo 2. Olha só que interessante. Não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. O que é isso, pessoal? Solidão. Aqui o salmista, ele estava se sentindo o quê? Sozinho. Pessoal, acho que a pior coisa que existe é você se sentir sozinho, a solidão. Porque no deserto, você se sente sozinho, sente angustiado, né? Quer ver outra coisa que eu coloquei para nós meditarmos? Pode voltar lá, fazendo um favor. Outra coisa, um contraste. Não sei se você sabe, o deserto durante o dia, ele é quente. Mas o deserto durante a noite é frio. Você sabia disso? O deserto pode chegar a 1 grau. Então durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Por isso, né? Então há alguns contrastes na nossa vida. Tem momentos que são bons e tem momentos que é o quê? Ruim. Quando eu estive em Israel, pessoal, eu passei uma semana no deserto. E eu quero descobrir quem inventou essa história, pessoal. Eu quero descobrir quem inventou isso. A gente dormia em tenda, né? Falou assim, não, como nos dias de Abraão. Eu falei, eu não sou Abraão. Eu cheguei para a pessoa, falei assim, no segundo dia, eu falei assim, eu já não aguentava mais, pessoal. Só falar um negócio para vocês. Você ia comer, voava areia na comida. Você ia beber água, né? Voava areia na água. Eu parei. E depois, no terceiro dia, pessoal, deu uma tempestade de areia e arrancou a barraca. Eu acordei, pessoal, com areia, só com o olho de fora. E eu falei assim, quem inventou isso? Aí pegaram, né, porque deu uma tempestade de areia, nos levaram para um hotel, que ficava a menos de 1 quilômetro daquele lugar, Cíntia. Eu falei, por que não colocou no hotel? Falou, não, para vocês sentirem, como que eu não quero sentir. Você quer sentir? Eu falei assim, mas eu não quero, vocês querem? Beleza, mas eu não quero sentir isso. Aí falou, não, mas Abraão, eu falei, eu não sou Abraão. Ah, mas sabe, eu não sou Sara, eu quero ir lá para o hotel. Na hora que eu cheguei, pessoal, que eu vi, né, a gente tomava banho lá no Mar Morto, não sei se vocês sabem o Mar Morto, se você quiser morrer afogado, você não morre, porque ele te joga para cima, né, ali e tal, e você fica fedendo. Eu falei, eu quero tomar banho no chuveiro. E aí, o que acontece, pessoal? Alguns obstáculos da vida. Léo, me ajuda aqui fazendo um favor. Outra coisa que eu aprendo, né, no deserto, outra coisa que eu vejo, a gente vai vendo o quê? Um terreno invariável. O que é isso? Você anda e parece que você está no mesmo lugar, pessoal. Você já sentiu que entra ano e sai ano e parece que nada acontece na sua vida? Você fala assim, esse ano vai ser diferente. A hora que termina o ano, você fala assim, o que aconteceu comigo? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Entra ano e sai ano, eu falo assim, Deus, esse ano vai ser diferente. Quantos querem viver algo diferente na sua vida, pessoal? Eu creio que até o final do ano, algo vai acontecer na nossa vida, amém?
Coloca o próximo slide para mim, o próximo slide. Onde a direção de Deus está alicerçada sobre o quê? 4 fundamentos. A direção de Deus tem 4 fundamentos, pessoal. Quando Deus quer te levar num lugar, Ele quer fazer 4 coisas na sua vida. A primeira coisa que eu coloquei, a visão. Vamos lá. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa nuvem e coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, há 4 coisas que Deus faz quando Ele quer dar uma direção para a sua vida e para a minha vida. A primeira coisa, a visão. A visão de Deus, né? O povo era guiado pela nuvem. Quando Deus quer te dar uma direção, Ele coloca algumas coisas diante dos teus olhos. Pessoal, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus diante dos nossos olhos. E às vezes Deus coloca alguns sinais e nós não queremos enxergar. Eu fico vendo o profeta Ezequiel, quando Deus fala assim para ele: o que você enxerga? Ele fala: apenas um vale de ossos secos. Olha só, Ezequiel enxergava ossos, Deus enxergava um exército. Eu fico vendo, né? Filipe enxergava 5 pães e 2 peixes. Jesus enxergava uma multidão alimentada. Qual que é a sua visão? Às vezes nós estamos o que? Cego diante de Deus. Eu lembro um dia, né? Nós íamos fazer um teatro, fui fazer uma visita na casa de uma senhora, e eles limparam o quintal, pessoal. Depois vocês podem ali, perto do banheiro dos homens, tem um poste lá, vocês vão ver um poste que tem ali. Estava perto do banheiro das mulheres, acho que foi tirado e colocou perto do banheiro dos homens. E eu cheguei e tal, sabe aquele poste antigo? Tudo enferrujado, estava jogado lá no fundo. Eu falei: o que o senhor vai fazer com isso? Não, eu estou esperando um carroceiro para jogar fora. Eu falei: não, é meu. A senhora dá para mim? Ela falou: eu vou usar no teatro. Ela: mesmo, você quer isso aqui? Está velho, enferrujado. Não, é meu. Só me dá. Ela falou: pode pegar. Aí eu chamei o Dudu, né? Falei: Dudu, vamos lá me ajudar a buscar. Quando eu cheguei lá, o Dudu olhou e falou assim: o que você vai fazer com essa sucata? Eu falei: não, o palco vai ficar bonito. Ele falou: esse trem é velho, é enferrujado. Eu falei: não, vai ficar lindo, nós vamos iluminar ele. Isso aí não tem jeito. Até o Dudu contou isso numa pregação. Ele viu apenas um ferro velho. Eu olhei, eu vi um teatro inteiro com aquele poste. E não sei se vocês lembram do teatro aqui que teve, que estava ali o poste. Inclusive estava até lá no fundo. Tudo depende o que? Da sua visão, pessoal. O que você enxerga? Se você vê as coisas de uma forma ruim, tudo vai ser ruim. Então a direção de Deus passa por 4 estágios. A primeira dela é a visão. Então, segunda coisa que passa a direção de Deus, vamos lá. A visão, né, que eu já falei. A percepção. O povo percebia a coluna de fogo. Quando você chega num lugar e você percebe que tem alguma coisa diferente, você percebe, pessoal, que aquele ambiente está diferente, você percebe que o relacionamento mudou, você percebe que a conduta da pessoa está diferente. Primeiro, visão, eles viam a coluna, e segunda coisa, eles percebiam. Então você primeiro tem que entender a visão. Você primeiro enxerga, depois você percebe. Você percebe que a pessoa mudou o comportamento, você percebe a forma que o filho age, você percebe aquele ambiente que tem alguma coisa diferente. Então você tem que estar atento a isso. Primeiro, visão. Segunda coisa, percepção. Quarta coisa que eu coloquei aqui, eles entendiam. Falei quarta? Terça? Vocês estão entendendo errado, vocês não perceberam. Terceiro, então, eles entendiam. Entendimento, pessoal. Tem pessoas que confundem tudo.
Você fala uma coisa para a pessoa, ela entende outra. Você já conviveu com pessoa que distorce tudo que você fala? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, olha, deixa eu só te falar uma coisa. Eu tenho compromisso com aquilo que eu falei. Aquilo que você entendeu, você resolve com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo. Porque tem gente que distorce tudo que a gente fala. Não é, Jefinha? Você tem compromisso com aquilo que você fala. Com aquilo que a pessoa entende, deixa ela resolver com o que ela quiser. Mas aquilo que você fala, você sustenta. Eu sei o que eu falei. Então, você precisa falar e sustentar a verdade. Olha só, quando a gente lida com pessoa narcisista, ele quer que você fala e ele vai distorcendo tudo que você fala. Você quer agir com a verdade, mas ele vai distorcendo, até te desestabilizar, para depois falar assim, tá vendo? Eu te falei que você estava errado. Pessoa que é narcisista faz desse jeito, gente. Ela tenta te desestabilizar de todo jeito, porque a pessoa idônea, ela tem compromisso com a verdade, ela fala a verdade, e o narcisista começa a distorcer, e você tem compromisso com a verdade, vai te irritando. A hora que aquela pessoa te irrita, ele fala, te falei que você estava errado. Começa a puxar coisa que não tem nada a ver, mas isso que não tem nada a ver, vamos lá. Quarto, agora é quarto, tá, Lô? Ele sentia, primeira coisa, eles viam, eles percebiam, eles entendiam e eles sentiam. O que você sente? Então a direção de Deus vai passar por esses 4 sentimentos: você vê, você percebe, você sente, e Deus vai te direcionando em todas as coisas. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Alguns caminhos que Deus nos conduz. Sabe que tem alguns caminhos que Deus vai te conduzir? Mas para quê? Para você amadurecer e frutificar, amém? Vamos lá, quais são os caminhos que Deus quer nos levar? Ele nos conduz no caminho, né? Às vezes são caminhos que a gente olha e fala assim, não, isso aqui não tem jeito. Coloca aí para mim. Perseguiram os egípcios todos os cavalos, carros de Faraó, as suas cavalarias, o seu exército, e nos alcançaram, acampando-se junto ao mar. E chegando a Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá, para que morramos desse deserto? Por que nos tirasses assim, fazendo-nos sair do Egito? A gente fala, Deus, por que o Senhor nos colocou nesse lugar? Por que o Senhor está nos conduzindo desse jeito? Então tem caminho que você olha e fala, mas por que Deus fez isso comigo? O milagre é incomum, amém, pessoal? Milagres não se explicam. Outra coisa, milagre é uma experiência inédita. Esse povo foi viver algo que ninguém ainda havia vivido. Eu não sei se você já viveu um milagre inédito na sua vida. Sabe aquele milagre que ninguém viveu? Você vai falar assim, eu tive uma experiência que não tem como. Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, eu fazia cursinho no Objetivo. Eu tinha uma professora de filosofia. Eu lembro que uma das experiências que eu tive com ela, no meio da sala de aula, nós tínhamos uma sala super lotada, tinha mais de 100 alunos, e ela falou assim, alguém aqui acredita em Deus? Eu, o Luiz Cláudio e a Patrícia, levantou a mão. Tinha mais cristão ali, mas era tudo 007, né? Ninguém podia descobrir que eles eram crente, porque sabe que é crente meia boca? E a gente sabia que tinha vários ali, mas só eu, o Luiz Cláudio e a Patrícia. Vocês acreditam que os 3 hoje são pastores? Eu, o Luiz Cláudio e a Patrícia. Os 3 levantou a mão. Nós levantamos a mão, falou, nós acreditamos. Ela falou, mas vocês acreditam mesmo no que Deus criou, né?
no criacionismo? Eu falei, eu acredito. Falei, eu acredito. E no final ela falou assim, então prova que a Bíblia é verdadeira. Aí eu peguei, né, tirei minha Bíblia de dentro da minha mochila, falei assim, eu creio que a Bíblia é verdadeira. Ela falou, então prova. Eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu tenho para falar para a senhora é que a Bíblia fala da senhora de Gênesis e Apocalipse. Ela fala o quê? Fala dos incrédulos, fala das pessoas que não acreditam. Eu não vou falar porque a senhora não vai acreditar, então não adianta. E ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, senhora, deixa eu só falar uma coisa para a senhora. Deus existe. Ela falou, não existe. Eu falei, existe. Ela falou, não existe. Eu falei, existe. Ela falou, não existe. Eu falei, existe. Eu peguei a Bíblia, coloquei em cima da mesa, levantei e falei assim, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Quando a senhora saiu da sua casa, a senhora deixou as 3 filhas da senhora, 2 estavam com febre, a senhora passou a noite inteira no hospital, com 2 crianças. Outra coisa, a senhora está enfrentando um problema seríssimo no casamento, a senhora está num processo de separação, e se for mentira, a senhora fala para a sala inteira. E ela começou a chorar no meio da sala. Ela começou a chorar compulsivamente. E ela falou assim, quem te contou? Eu falei assim, Deus, o Espírito Santo me contou. Aí terminou, parou o debate na sala, eu sentei, e aí ela continuou, tentou dar aula, não teve como, ela pediu licença, saiu da sala, ela voltou no final, falou assim, era o último horário, ela falou assim, vocês estão dispensados. A aula acabou, e aí eu levantei para pegar a sua, falei, Elton, fica na sala para mim, fazendo favor. Eu falei assim, deu ruim, né? Deu ruim, eu falei assim, sangue do cordeiro. E ela me chamou e falou assim, mas quem te contou? Eu falei, o Espírito Santo falou comigo. E Deus, eu posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Eu falei, mas a senhora falou que não acredita em Deus. Queridos, eu passei um ano inteiro fazendo cursinho, eu era chamado de Eltim Macumbeiro. E os meninos falavam assim, eu tenho medo de você. Eu falei assim, assim, meu nome é Pai Eltim. Sou médico, claro, vidente, né? Devolvo a pessoa amada em 3 dias, né? Mas Deus nos conduz em todas as coisas, amém, pessoal? Eu lembro o dia, não, esse eu não vou contar não, porque senão eu vou escandalizar vocês. Mas Deus, Ele nos conduz, amém, queridos? O Senhor nos mostra várias coisas. A gente fala assim, ó, mas o que Deus fez? Deus faz muita coisa, pessoal. Deus, Ele nos conduz, né? No meio da adversidade, Deus vai colocar algumas placas de sinalização, pessoal. Deus usa pessoas, Deus usa circunstância, Deus usa momentos, Deus vai usar pessoas. De repente, quando você menos espera. Queridos, eu já tive lá em casa sentado e de repente uma mensagem que eu recebi, eu entendi que era Deus falando comigo. Deus usa circunstância, Deus coloca pessoas na sua vida, e aí você vai entendendo que Deus vai direcionando. Talvez nós estamos esperando algo sobrenatural e Deus está usando coisas pequenas. Essa reunião, talvez você venha e vai embora, nada acontece, mas Deus usa coisas pequenas, e quando você valoriza as coisas pequenas, você vai entender as coisas grandes. Deus vai usar a circunstância na sua vida, você vai falar assim, era Deus que estava nesse lugar. Sabe aquelas coisas que você fala assim, foi coincidência? São pequenos milagres que Deus resolveu não aparecer na sua vida. Sabe aquela coisa que você fala, não, foi uma coincidência? Não, foi pequenos milagres que Deus fez para não aparecer na sua vida. Então Deus usa pequenos milagres na nossa vida, coisas, Deus vai direcionando.
Eu gosto muito de contar isso, pessoal. A pessoa fala que isso não aconteceu, mas depois vocês podem perguntar para ele que não tem problema. O Tiago Alvarenga, o Tiago, que ele é policial, ele ainda estava fazendo curso, né, em Uberlândia. Eu lembro que uma vez eu estava voltando de Uberlândia. Pessoal, eu não dou carona em estrada, eu não dou carona. Mas naquele dia, né, eu estava passando ali de frente à UFO, tinha um rapaz que estava fardado com a placa escrita Araguari. Só que o Tiago fala que ele não estava de farda e nem estava com a placa. Ele fala, eu passei, parei, dei carona para ele, porque estava fardado, né, policial, estava com a placa escrita Araguari. Tá, só para vocês entenderem, eu não dou carona, mas esse dia, algo falou assim, para, eu parei, ele entrou no carro, a hora que chegou no trevo ali, e eu pregando para ele, falando de Jesus, tinha louvor e tal, e ele fala assim, nossa, será que não vai chegar? Não, eu não aguento mais, esse menino cantando dentro do carro, eu não aguento mais. A hora que chegou ali no trevo, ele falou, não, pode me deixar aqui. Eu falei, não, onde você mora? Ele falou, lá na rua circular. Eu falei, não, eu vou te deixar lá na porta da sua casa. Ele pôs a mão na cabeça e falou assim, misericórdia, eu não aguento mais esse menino. E eu convidando ele para vir para a igreja, eu falando de Jesus para ele e tal. Ele assim, né, tinha que ser simpático, afinal de contas ele estava no meu carro. Qualquer coisa que ele falasse, eu deixava ele na estrada e tal. Beleza, pessoal. E ele veio na igreja? Não veio na igreja. Ele não veio na igreja. E um dia, né, eu estava lá no centro da cidade, estava conversando com meu irmão, 5 anos depois. E aí ele passou de carro e viu eu conversando com meu irmão. E ele conhecia meu irmão. Ele procurou meu irmão e falou assim, qual que é o telefone daquele rapaz? Ele falou, ele é meu irmão. Ele pegou meu telefone, só que eu estava em Uberlândia. Falou assim, eu sou aquele rapaz, você deu carona tal, que é policial. Sabe, 5 anos atrás, vocês acham que eu ia lembrar, gente? De jeito nenhum. Ele falou, tem culto hoje? Eu falei, tem, pode ir, mas eu não estava aqui. Depois ele falou de novo, eu estava em Uberlândia, ele não veio. Ele veio no culto, eu não estava. Aí bom, passou o tempo, eu encontrei com ele e falou assim, vai, você perguntou se tinha culto, você não perguntou se eu estava lá? E depois ele veio no culto, pessoal, ele converteu, batizou. 1 ano depois eu estava fazendo o casamento dele. Fiz o casamento dele. Passou mais ou menos, ele foi para minha célula, passou mais ou menos 3 meses, eu estava consolidando um rapaz, não vou falar onde que era. E essa casa, eu não sabia que era uma casa que estava sendo monitorada. E os policiais cercou essa casa, porque lá era um ponto. E eu não sabia, né, porque eu estava consolidando o cidadão. De repente meu telefone toca, era o Tiago, falou assim, Tim, você está na casa tal? Eu falei, estou. Esse carro que está na porta é o seu? Eu falei, é. Ele falou, pois é, essa casa está cercada. E vai dar o quê? Vai dar o quê, gente? O que vai dar? O que vai dar, gente? Vai dar mel. Como está gravando, eu não vou terminar a história, tá? Depois vocês me procuram. E eu estava lá consolidando um rapaz, né, dos mais empolgados, fazendo uma aliança de milagre, uma casa de paz. Falei assim, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você é bandido, né? Ele falou, por quê? Eu falei assim, vai dar ruim para você, vai dar ruim para mim também, né? Como eu falo pro Dom, não pode. Que eu falo isso pro Dom, né? O Dom, eu falo isso para ele todo dia, eu falo assim, meu filho, não pode. Mas sabe por que Deus me livrou, pessoal? Por causa de 5 anos atrás, uma atitude que eu tive, Deus me livrou. Deus te livra, amém, pessoal? Aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Quer ver outra coisa que eu vejo, pessoal? Pode colocar o próximo para mim, fazendo um favor? Podemos contar o quê? Com o sustento. De tempos em tempos caiu o maná. O sustento de Deus vinha. Queridos, no meio do deserto, Deus vai te dar graça. Deus vai te sustentar. Não é, Michele? Não é, Adriano? Amanhã a Michele e o Adriano vai contar algo aqui para vocês, aqui no culto. No meio do deserto, algo acontece.
No meio da luta, não é, Luiz? No meio da luta. Eu falo para todo mundo: você quer prosperar? Quantos que querem prosperar, gente? Trabalha. Esse é o segredo. Esse é o segredo de quê, gente? Eu estou mentindo, gente? Você quer prosperar? Trabalha. Aquele negócio, né? Sabe aquele evangelho Tabajara? Se você quiser um evangelho Tabajara, liga a sua televisão de madrugada, você vai ver: ah, eu fui na porta do banco, coloquei a mão, apareceu 1 milhão na minha conta. Evangelho que? Tabajara. Agora você quer ver o evangelho verdadeiro? 2 Reis, capítulo 4, a mulher que chegou para o profeta e falou assim: olha, não tem nada em casa, pede vasilhas emprestadas, enche de azeite, e fala, agora vai vender. O que é isso? Trabalhar. E ela viveu todos os dias da vida dela. O que é isso? Sustento. Você quer prosperar? Trabalha, pessoal. Trabalha. O segredo da prosperidade é trabalho. Não adianta, essa coisa que tenta te oferecer sem trabalho não existe. Se você for ver toda a Bíblia, o segredo aqui, ó, da prosperidade é trabalho. Você quer prosperar? Trabalha. Não é, Miriam? Não é vender as casas, Miriam? Não é, Marcos? Né? O Marcos é mais do que o pai do Cristo, tem 5 empregos. Né? Tem 5 empregos, né? Não tem nem 2 igual o pai do Cristo, tem 5 empregos. Quer prosperar, gente? Trabalha. O trabalho é o segredo do sucesso. Quer ver outra coisa? Coloca aí para mim. Próximo. Podemos contar com o quê? Milagre, pessoal. Milagres de Deus. Aquilo que você não espera. Pessoal, a melhor coisa é você viver milagres. Pessoal, assim, eu fico constrangido. Deixa eu só contar um negócio para vocês. E milagres, né? Eu falo que é milagre. Um exemplo: se eu e a Bruna não tivesse comprado nada para o Dom estava vivendo agora de roupa. Nós temos roupa para o Dom até 2 anos, fralda. E todo dia a gente ganha presente. Eu falo que é milagre de Deus. Eu falo que é milagre. A gente fica constrangido com tanto amor e carinho. Mas pode continuar dando, tá, gente? Mas aí, pessoal, não importa, tá? O pessoal fala assim: ah, e tal, pode dar presente, não tem problema não. Mas eu vejo que é milagre de Deus. Aí o pessoal fala: mas sabe o que é, pessoal? É aprender a semear na vida das pessoas. Sabe por que a gente colhe? Porque a gente semeou na vida das pessoas. A gente semeia sem querer nada em troca. Aprenda a ter um coração generoso, pessoal. E assim, às vezes é difícil a gente falar, mas uma das coisas que eu tenho é ter um coração generoso. Aprenda a ter um coração. Sabe quando você faz não esperando nada em troca? Faz isso. Tenha um coração generoso, porque a Bíblia fala assim: o coração generoso prosperará. Tenha um coração generoso. Quando você puder fazer o bem, faz o bem. Semeia de dia, semeia de noite. Faz isso na vida das pessoas, sem querer receber nada em troca. Faz, pessoal, faz na vida das pessoas. Procura, abençoa, sabe, abençoa seu líder, sabe, não estou falando isso puxando sardinha para mim não. Procura alguém, semeia, olha, lembrei de você. Coisas pequenas, pessoal, isso faz toda a diferença. Sabe quem vai ganhar? Não é quem ganhou o presente, mas é quem semeou. Porque a Bíblia fala assim, ó: o coração generoso prosperará. Semeia. Sabe, quando você chega, surpreenda alguém. Sabe aquela pessoa que você gosta? Pega uma coisinha. Eu lembro um dia, pessoal, que tinha um rapaz na célula, era meu aniversário, ele falou assim, eu estava desempregado, ele foi lá e pegou o que ele mais gostava. Ele pegou um livro dele, aquele que ele mais gostava, usado. Falou: Eltinho, é o que eu mais gosto, eu queria abençoar na sua vida.
Pessoal, eu fiquei tão constrangido. Você sabe o que é constrangido? Eu lembro que nós estávamos aqui fazendo o Natal Sem Fome. Nós batemos na porta. Cadê a Ana Laura? Não sei se a Ana Laura estava comigo. Acho que a Ana Laura estava comigo. Ana Laura e a Laura. Nós batemos numa porta. Nós falamos, nós somos do Natal Sem Fome, tal. Nós estamos arrecadando alimento. A mulher falou assim: eu não tenho nada aqui em casa, só tenho um pacotinho de feijão, mas eu vou dividir com você. Pessoal, eu fiquei tão constrangido com aquilo. A minha vontade era falar assim: não precisa. Dá vontade ou não dá, gente? Vamos abrir o coração aqui, vamos fazer uma terapia de grupo, ó. Dá vontade, não dá? Você sabe o que eu fiz depois que terminou? No outro dia, eu peguei uma cesta básica, daquelas bem grande, e levei na casa dela. Bati lá na porta, falei: o que foi? Ela falou: o que foi? Eu falei assim: eu vim trazer para a senhora. Ela: por quê? Eu falei assim: aquele dia a senhora semeou, hoje a senhora está colhendo o que a senhora semeou. Então você vai colher o que você semeia, né? Eu fico vendo as coisas que a gente semeia. Coloca o próximo para mim, para nós terminarmos. Podemos contar com o quê? A revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? Depois você vai ver a Arca da Aliança ali, a palavra de Deus. Eles viam a direção de Deus. Você vai ter revelação de coisas que você jamais imaginou. E por último, podemos contar com a vitória, amém? Todo deserto é passageiro. Se você estiver passando por momentos difíceis, vai passar. Quando tudo estiver contrário, pessoal, entra no seu quarto, fecha a porta, fala assim: Deus, fala comigo. E Deus vai falar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. No deserto o Senhor nos leva a crescer. No deserto o Senhor nos leva a aprender. Eu quero te convidar agora a se colocar sobre os seus pés, querido. Talvez você tenha enfrentado algumas lutas nesses dias. Talvez você tenha enfrentado alguns desertos, algumas dificuldades. O Senhor está aqui nesse lugar. O deserto nos leva a crescer. Você pode pôr sua mão sobre o seu coração agora. Você pode começar a orar, falar: Senhor, nessa noite, tantas coisas que eu tenho enfrentado, tantas lutas, tantas dificuldades, mas tantos aprendizados na presença do Senhor. Essa noite, Deus, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor vai te levar a ver, a sentir. Você vai ter percepção nesses dias daquilo que você tem que tomar algumas decisões na sua vida. Algumas decisões que você precisa tomar. Deus vai te levar a enxergar alguns sinais. Você vai sentir. Deus vai te direcionar. Senhor, nessa noite nós queremos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite. Esteja nos direcionando no meio desse deserto. Talvez você tenha enfrentado algo na sua alma, no seu espírito. Talvez você tenha enfrentado alguns momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão. Sabe, talvez você tenha enfrentado tantas coisas nesses dias. Mas fala: Deus, esse deserto na minha alma vai florescer nesses dias. No lugar da tristeza, o Senhor vai colocar veste de alegria. No lugar da angústia, Deus, que toda essa tristeza seja tirada nessa noite. Deus, muda toda sorte de bênção nessa noite. Queridos, comece a orar. Fala: Deus, nessa noite, que todo esse deserto, que toda essa angústia, que toda essa tristeza seja mudada nessa noite. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Sabemos que Tu és o meu sustento. Tu és o Deus que me guia no meio do deserto. O Senhor é o Deus que faz florescer. Leva-me, Senhor, a experimentar cada vez mais do Senhor, em nome de Jesus.
Você pode dizer isso nessa noite, queridos. Você pode fazer dessa canção a sua oração. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Diga ao Senhor: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Diga ao Senhor: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, Te adorarei. estás aqui transformando histórias. Te adorarei, Te adorarei. Vamos dizer bem forte ao Senhor: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Te louvamos, Senhor. Tu és o Deus que nos guia no meio do deserto, no meio da sequidão da nossa alma, do nosso espírito. O Senhor fala conosco. Que o Senhor esteja nos direcionando, nos guiando todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que o Senhor te guie, que o Senhor te leve em segurança para casa. Amanhã te espero às 9h30 ou às 18 horas. O Senhor te abençoe. No meio do deserto, Deus fala com você. Deus fala com você. Dê um abraço aí em alguém que está perto de você.